A Nintendo é questionada sobre várias coisas em relação ao Nintendo Switch 2. Uma delas é sobre a precificação do Nintendo Switch 2, se as novas tarifas dos Estados Unidos vão causar impacto no Brasil. Doug Bowser é questionado em relação a isso, além de precificação de jogos do Nintendo Switch 2. Por que os jogos estão mais caros? Por que o Mario Kart World é o mais caro entre todos eles? Os updates de melhoria de Zelda Breath of the Wild Tears of the Kingdom, quanto vão custar? A Nintendo também eliminou os preços dos jogos do Nintendo Switch 2 na Europa pela loja My Nintendo e vai voltar em breve, só que a gente não sabe o motivo disso aí. Além disso, os jogos da Nintendo Switch 2 Edition contêm updates já nos cartuchos, isso é confirmado pela Nintendo lá do Reino Unido. A Nintendo confirma que os analógicos do Joy-Con do Switch 2 não tem Hall Effect, o Switch 2 não vai ter esse sistema de conquista e o Nintendo Switch 2 Welcome Tour recebe precificação nos Estados Unidos. Vamos falar sobre isso e muito mais após a nossa vinheta. Vamos lá! Antes de começar, deixa eu te falar que esse vídeo está sendo apoiado pelo Nintendo Barato. Pra quem não conhece, pessoal, o Nintendo Barato é um site onde reúne as melhores ofertas de Nintendo, seus acessórios, jogos e até colecionáveis. O site é atualizado de hora em hora. E não se preocupe, porque todos os links que tem lá vão te levar para lojas confiáveis. E fique bem atento que também tem os canais do Telegram e do WhatsApp, onde tem diariamente, praticamente, informações de novas promoções. E todos os links estão aqui na descrição. Bora pro vídeo! Fala, pessoal do Sou Nintendista! Eu sou Thales Oliver, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. E hoje nós vamos falar, meus amigos, sobre várias dúvidas que a galera veio a ter depois que a Nintendo anunciou o Nintendo Switch 2. Eram dúvidas, inclusive, que eu tinha, vocês tinham, então esse vídeo aqui é pra vocês. Eu quero pedir, antes de a gente começar esse vídeo, pra vocês deixarem o like, se inscreverem nesse canal, pra vocês não perderem nenhuma informação de Nintendo Switch 2, que eu estou cobrindo tudo, inclusive informações de pré-venda aí de Portugal e no Brasil. Assim que sair eu vou falar pra vocês. Uma observação que eu quero trazer aqui pra vocês, gente, é o seguinte: está saindo, na verdade estão saindo muitas desinformações sobre o novo console da Nintendo, né, o Nintendo Switch 2, nas redes sociais, principalmente no Twitter. Tome muito cuidado as notícias, as fontes que vocês obtêm. Se é um simples usuário ali que não tem nenhuma credibilidade nem nada, ou até mesmo um YouTube aí que não é muito do Nintendo e tal, não entende muito sobre o assunto, tome muito cuidado, porque várias informações estão sendo passadas erradas, informações que nem estão confirmadas. Algumas delas estão confirmadas agora e que vão encontra coisas que outros youtubers e sites falaram, então tem que tomar muito cuidado que vocês leem. Então é o que eu peço pra vocês, e não tô falando só do Brasil, tá? No mundo todo isso está causando em relação a várias coisas, inclusive lá sobre os packs de melhoria. Mas, gente, vamos lá então pro nosso vídeo. Seguinte, o Nintendo Switch 2 Welcome Tour, ele recebe precificação nos Estados Unidos, era uma dúvida que a galera tinha. Me surpreendeu, eu até achei que fosse vir mais caro, até falei isso em lives. Ele vai custar $10 na eShop americana, tá? Não temos ainda informações de Europa e Brasil ainda, embora no Brasil o preço que deve aparecer é entre 49 ou 59 reais, e na Europa em torno de 9 euros ou 15 euros, a depender aí, porque os jogos estão mais caros aqui na Europa do que nos Estados Unidos, então acho que é algo que a gente pode esperar em torno disso aqui, tá? Vale lembrar que o jogo contém localização em português do Brasil, já está confirmado isso por meio do site lá da Nintendo Japão. E galera, pra quem não conhece, o Nintendo Switch 2 Welcome Tour é aquele jogo básico que a gente vai conhecer as funcionalidades do Nintendo Switch 2 e principalmente aí dos Joy-Cons. A Nintendo mostrou na Nintendo Treehouse como é que vai funcionar. Só que, na minha opinião, eu acho que, como eu falei aqui no post pra vocês, eu acho que esse jogo, ele deveria aparecer no console, pelo menos ali com o download já feito, ou até mesmo pra gente resgatar de certa forma, tá? Porque é um jogo basicamente pequeno ali pra gente testar essas funcionalidades do console, e seria legal se fosse assim, ou pelo menos quem assina o Nintendo Switch Online, ou quem fosse assinar, ganharia ali de graça, que nem os upgrades de melhoria do Breath do Tears of the Kingdom, tá? Então, a gente vai precisar aguardar.
Provavelmente deve ter algum conteúdo no meu canal mostrando, senão eu devo fazer live sobre ele. Ele lança no mesmo dia do console, tá? Porque no dia do console, gente, a gente vai ter o Mario Kart World. Eu vou querer cobrir muito disso. Vai ter unboxing aqui no canal do jogo e também do Nintendo Switch 2. Vai ter os packs de melhoria do Breath of the Tears of the Kingdom. Vai ter esse Nintendo Switch 2 Welcome Tour, entre outros jogos aí que foram anunciados, tá? Então, vamos com calma pra ver o que eu posso trazer pra vocês sobre, pelo menos uma demozinha ali desse jogo. Galera, a Nintendo confirmou que o Nintendo Switch 2, os Joy-Cons dele não tem Hall Effect, tá? Mas a Nintendo, ela garante que os Joy-Cons são muito bons, tá? Já estão melhores do que o do Nintendo Switch 1 e eles foram refeitos do zero, tá? Então era algo que a gente ainda não tinha informação, a gente especulava muito isso. Essa é uma das poucas coisas de que saíram ali nos rumores e tudo mais, não foram verídicas, por isso que eu sempre falei pra vocês que o que saiu lá... saíram nos vazamentos, rumores e tal. E quando a gente coloca ali a Nintendo Direct ali ao lado, praticamente 98, 99% das coisas foram reais, né? Uma dessas coisas que não foram verdade foi do Hall Effect dos Joy-Cons, que se especulava muito que estaria, mas a Nintendo já falou que não tem o Hall Effect. Pra quem não sabe, o Hall Effect é uma tecnologia que faria a imposição dos Joy-Con Drifts, que a gente tem muito nos Joy-Cons do Nintendo Switch 1. A Nintendo reconhece esse problema, inclusive ela faz a troca gratuitamente pra você, inclusive a de 4B aí também. Você pode mandar um e-mail lá pra eles e tal, eles trocam gratuitamente seus Joy-Cons se eles notarem que estão com drift, né? E no Switch 2 eles prometem, né, que são muito bons e que eles foram refeitos ali do zero. Então a gente vai precisar aguardar pra saber, né, se vai ter Joy-Con drift ou outra coisa do tipo, algum problema. Além disso, ele falou que o Pro Controller do Nintendo Switch 2 é um dos mais silenciosos que ele já jogou, tá? O Nate Buildoff, que é da Nintendo of America, ele foi entrevistado aí pelo site Nintendo Life, tá? Então ele informou isso, né? O Pro Controller do Nintendo Switch, o 1 mesmo, quando eu jogo, eu não acho ele tão barulhento. Mas como o meu, ele teve alguns problemas, né? Ali que ele partiu ao meio, provavelmente porque a bateria dele deu um problema ali, né? Até hoje eu não descobri o motivo real. Desde disso... os meus analógicos, eles perderam ali a precisão, né, pra caramba. Fiquei chateado, né, porque o Pro Controller é caro, né, e o do Switch 2 é mais ainda. Quando pegar o do meu Switch 2, eu vou ter o maior cuidado que eu puder com isso aí, né, e eles já estão falando que é bem mais silencioso e um dos mais silenciosos controles que a gente vai ver, tá? Então, vamos aguardar aí pra ver sobre essa questão e também sobre os Joy-Cons do Switch 2, beleza? Gente, vamos falar sobre a Nintendo Switch 2 Edition. Pra quem não tá sabendo, tem um vídeo aqui no meu canal, e eu tô fazendo várias séries de vídeos aqui, tem uma playlist chamada Nintendo Switch 2, tudo que você precisa saber, e um dos temas foi falando sobre as edições especiais do Nintendo Switch 2, que foram até então, data que eu tô gravando esse vídeo, 7 de abril de 2025, a Nintendo anunciou 6 edições do Nintendo Switch 2 Edition, que é basicamente versões melhoradas de jogos do Switch 1, né? O Super Mario Party Jamboree, que adiciona o Jamboree TV, assim como o Kirby and the Forgotten Land adiciona mais uma história que é o Star Cross Worlds. Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Pokémon Legends e Metroid Prime 4 é mais o upgrade ali de melhoria e correção de várias coisas, não adiciona coisas extras, com exceção do Zelda, que você vai ter acesso aos Zelda Notes ali no aplicativo do Nintendo Switch App, que vai chegar em breve, tá? E a polêmica era sobre a versão física dessas edições especiais. Muito estava se reportando, tá? Já saiu isso em vários locais, por isso eu tô falando pra vocês terem cuidado, que só ia conter a informação do cartucho do Joy-Con, do Joy-Con não, do jogo do Nintendo Switch 1, e aí você precisaria, supostamente, baixar esse pack de melhoria ali no seu Nintendo Switch 2. E a Nintendo do Reino Unido, tá? Inclusive foi acho que no Nintendo Prime que fez a pergunta aí por e-mail, e a Nintendo UK já confirmou, dizendo que a versão do Nintendo Switch 2, tá? O cartucho vermelhinho com essas edições melhoradas,
essas melhorias vão estar dentro do cartucho, tá? Já é confirmado isso pela Nintendo, pelo menos da UK aí, tá? Então, você que especulava, é só o cartucho do Switch 1, vou ter que baixar e tal. Não, já vai estar tudo dentro do cartucho, a versão do jogo original do Switch 1 e mais o pack de melhoria. Beleza, galera? Então, fiquem despreocupados quanto a isso aí. Até que nos prove aí ao contrário, mas a Nintendo UK já falou isso pra gente, tá? Lembrando que Pokémon Legends e Metroid Prime 4 Beyond provavelmente devem lançar em simultâneo aí a versão do Switch 1 e do Switch 2, tá? A gente só sabe que vai sair em 2025, não temos data ainda desses jogos, tá? Pra saber o calendário de jogos do Nintendo Switch 2, acesse um vídeo que eu fiz aqui sobre pré-venda e também o calendário de jogos Day One e também ao longo do lançamento do Nintendo Switch 2, tá? Dê uma olhadinha aí. Além disso, gente, foi citado aí que apesar de a gente não adquirir esses packs de melhoria, por exemplo, em Zelda Breath of the Wild, naturalmente a gente pode notar que os jogos no Switch 2 vão rodar bem melhor do que no Nintendo Switch 1, tá? Isso, eu tô pegando essa matéria aqui do Necrolip do Universo Nintendo, tá? E foi uma entrevista com a GameSpot, tá? A Dota explicou que essas melhorias dependem de como cada jogo foi originalmente desenvolvido, mas que é possível esperar certos avanços mesmo para jogadores que optarem por não atualizar para a edição especial do Switch 2. E ele destacou que quando o título é atualizado especificamente para o Nintendo Switch 2, parte de sua programação é substituída para aproveitar as capacidades do novo console, resultando em melhorias mais significativas. A Nintendo não anunciou uma versão do Nintendo Switch 2 por Hyrule Warriors Age of Calamity. Eu espero de coração que esse jogo, nativamente no Nintendo Switch 2, ele rode melhor, principalmente no modo multiplayer. Eu posso até testar aqui no canal jogos aí que sofrem no Nintendo Switch 1 e no Switch 2 possivelmente devem rodar melhor, tá? Lembrando que vão ter updates gratuitos que a Nintendo vai funcionar. Também tem a lista aqui no canal que eu botei pra vocês. Nesse mesmo vídeo aí do calendário e tal, eu postei até tamanho dos jogos e tudo mais. Vão ser liberados Day One aí no Switch 2, tá? Como Super Mario Odyssey, até Pokémon Scarlet Violet também vai estar aí, tá? Então é isso, pessoal, que eu queria falar sobre essa info pra vocês. Gente, Nintendo Switch 2 não terá sistema de conquista, acho que era algo já de esperar, muita gente tava esperando ansiosamente por isso, mas eu nunca criei nisso, tá? E a Nintendo, segundo o que a VGC reportou, tá? A Video Game Chronicles, a empresa não se mostrou nada interessada em agregar essa funcionalidade, tá? Então, não esperem o sistema de conquista, pelo menos agora, até que a Nintendo mude de ideia. Eles não pretendem trazer nada. O que eles falaram é que basicamente vai depender de thirds, se quiser trazer ou não internamente do jogo. A Nintendo tem alguns jogos que ela já traz, tipo Luigi's Mansion 3, tem isso aí. O Zelda Breath of the Wild Tears of the Kingdom no Switch 2 vão contar com esse sistema de conquistas por meio do Zelda Notes, que vai estar dentro do aplicativo do Nintendo Switch App, que é um novo aplicativo do Nintendo Switch, que vai substituir o Nintendo Switch Online, aquele aplicativo que a gente tem no celular que a gente não gosta muito, tá? Inclusive é o meu próximo vídeo que eu vou gravar aqui pra explicar pra vocês as novidades desse aplicativo, o que a gente vai ter de novo e tudo mais, tá? Vai ter um vídeo em específico sobre isso aí. Então, eles falaram que vai depender aí, basicamente, das thirds, se quiserem trazer ou não internamente do jogo. E os jogos da Nintendo ali, basicamente, alguns têm, né, precisamente. Eu não me importo muito com isso, Nintendo sistema de conquistas. Tem uma galera que é louca por causa disso aqui, só joga se tiver. E tem uma galera que curte se tiver ou não, aumenta mais a progressão no seu jogo, né? Aumenta também a longevidade, tanto que você joga aquele jogo ali. Não julgo essas pessoas, tá? Mas pra mim não me interfere em nada. Eu gosto de pegar simplesmente o meu jogo, jogar, fazer o meu 100% ali. A Nintendo normalmente bota o 100% nos jogos, nos saves. Eu tiro print e deposito lá no meu aplicativo do Stash pra todo mundo olhar e tal. Eu faço reviews lá no aplicativo Stash, onde você organiza o seu backlog
backlog e tudo mais, tá aqui na descrição se vocês quiserem me seguir lá, beleza, pessoal? Então, mas assim, eu fico triste com isso aqui, porque eu sei que muita gente esperava, tá? Mas que pra mim, na minha opinião, tá? Em mim não afeta nada, mas eu sei que afeta muito as pessoas. Infelizmente, a Nintendo não se parece interessada em agregar essa funcionalidade aí, como eu falei pra vocês, tá, galera? Então, outra coisa que eu quero falar é sobre precificação, coisa polêmica. Eu ainda não falei sobre precificação aqui no canal em específico, em vídeos, em lives eu já falei pra caramba sobre precificação, que eu não sou a favor e tal. Em relação ao console, eu acho que foi justo dentro do que a Nintendo mostrou. Acho que a maioria da galera também, no mundo todo, foram poucas pessoas que eu vi reclamando, porque já era o valor esperado dentro do 120 FPS, 4K, tudo que a Nintendo trouxe e tal. Eu acho que pra portátil, que já é algo caro, tá um preço bem ok. O problema, a gente sabe que foram os jogos, tá? Vamos olhar aqui que a Nintendo respondeu em relação a isso, tá? E ela fala sobre as novas tarifas dos Estados Unidos impostas pelo Trump e também o impacto que isso pode causar no Brasil. Olha só, o site The Verge entrevistou o presidente da Nintendo of America, Doug Bowser, a fim de saber se a precificação do console poderia ser afetada pela nova tarifação, e ele afirmou que nenhuma tarifa anterior foi considerada no preço anunciado, que foi o 449, e ainda se está avaliando tudo, né? Se vai aumentar, se vai manter, nem nada, por isso que a pré-compra do console nos Estados Unidos ela foi adiada, não temos data ainda. Tem vídeo no meu canal também falando sobre isso, que foi o mesmo do calendário Switch 2 e tudo mais. Acessem para vocês ficarem sabendo mais detalhes disso, tá? E aí, quando pensaram na precificação, essa de 449, quiseram ter certeza de que era um dispositivo acessível, que os consumidores veriam como parte de suas experiências gerais de entretenimento e entenderiam que ele tem longevidade. Doug Bowser falou ao jornal Folha de São Paulo sobre os potenciais impactos dessas tarifações no lançamento brasileiro do Nintendo Switch 2, e ele comentou que os impactos no Brasil serão menores e que espera que seja assim, tá? Então a gente não sabe quais medidas a Nintendo vai tomar aí em relação à precificação do console aí no Brasil. O que eles vão fazer? Eles falaram que querem muito trazer um preço acessível pra galera brasileira, né, como localizar mesmo esse preço. Só que eles já estão falando que vão ser menores em relação aos Estados Unidos e tal. Inclusive, a gente vai falar sobre a Europa já, um babado aqui louco de última hora, tá? Do site do My Nintendo. Mas enfim. E aí, galera, olha só, quanto ao novo reajuste dos jogos da eShop brasileira. Pra quem não sabe, 1º de março, a Nintendo atualizou os jogos na eShop. Eles não custam mais 300, agora 350 pelo menos. Os jogos que são 60 aí, teve jogo de 250, foi pra 300, 200, 250, enfim. Ele informou que foram devido a vários fatores e um deles foram as mudanças cambiais sustentadas, mas que sempre prezam pela criação de preços justos, tanto para eles e para os seus consumidores, e que seja acessíveis a todos. Chocando um total de 0 pessoas, né, galera? A gente tinha falado sobre isso aqui, né, que a Nintendo, ela nem se pronunciou, eu achei errado, ela deveria ter se pronunciado em relação a isso, ela só tacou, a gente só soube por causa que todo mundo tava especulando isso aí e tudo mais, muito rumor rolando aqui e tal, e acabou que ela só dropou lá na manhã do dia 1º de março, né? Xenoblade Chronicles mudou também, 1º de abril, que ele não tinha mudado até então, e não falou sobre nada. Acho que ela deveria ter falado, esperou ser questionada pra falar sobre isso aqui, beleza? Mas a gente já sabia que era isso, né? O 60 vezes a cotação, né, batia perfeitamente os 350. Até agora, a mídia física e a digital custam a mesma coisa. Não sabemos se isso vai durar por muito tempo, pelo menos no Brasil. Na Europa, a mídia física e a digital tá custando diferente. Provavelmente nos Estados Unidos também vai ser assim, né? A gente vai falar sobre isso aí agora, inclusive. Que ela falou sobre precificação dos jogos. Isso aqui foi a coisa mais polêmica em relação ao Nintendo Switch 2, aí a revelação e tudo, tá? O Bill Trinen, vice-presidente de produto e experiência para jogadores da Nintendo, fala sobre a precificação de jogos do Switch 2, do Mario Kart World e dos updates de melhoria, tá? Basicamente, ele afirma, gente, que cada jogo é avaliado individualmente, considerando o custo, a experiência trazida, o conteúdo e o valor, semelhante ao que eles falaram lá em Tears of the Kingdom, quando veio a $70, tá?
No Japão, pra quem não sabe, cada jogo é feito assim. Só que tem jogos, gente, só pra contextualizar aqui vocês, como se fosse assim, tá? Tipo, Yoshi's Crafted World custa 50, Captain Toad 40, Mario Odyssey 60, Luigi's Mansion, sei lá, 50. No Japão, cada jogo tem uma precificação louca diferente, tá? Não é igual a gente que é bem tabeladinho. E aí parece que agora pode ser que isso aqui mude, pelo menos no ocidente, tá? A gente só tem precificação de 2 jogos, basicamente. 3 se contar o Nintendo Switch 2 Welcome Tour, que vai custar $10, inclusive, tá? O Mario Kart World, ele vai custar 80. Pelo menos aí a mídia física não é 90, como tem 1000 pessoas reportando aí. É 90 euros o físico da Europa e 80 euros o digital, tá? Na Nintendo of America, a gente sabe que o Mario Kart World, o físico vai custar $80, tá? O Donkey Kong 70 e tudo mais. Agora deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês em relação, tá? Eles falam sobre o Mario Kart World. Pontua que o que foi visto na Nintendo Direct na Treehouse não mostra a experiência completa e conteúdo, ainda há muito mais a se descobrir e algumas delas serão mostradas na nova Nintendo Direct do 17 de abril. E além disso, garante que será a experiência de Mario Kart mais rica da franquia que o público terá, tá? Eu ainda continuo achando que o Mario Kart World veio por um preço muito alto mesmo. Eu acho que ele deveria ser igual o Donkey Kong, tá? Mas a Nintendo, ela parece ter jogado aí no green, né, no verde, e ter, como ela falou, o valor ali do Mario Kart, todo o conteúdo ali que ela diz que tem e que não foi mostrado nesses eventos. Ainda concordo, acho que ainda há muito a se descobrir, que a gente não sabe, mas ainda continuo contra aí a precificação. Tá muito caro isso, imagine na Europa, 90 euros, gente, tá muito. Se não fosse a pré-compra que tá por 76, ferrou, tá? Tá muito caro mesmo, muito, até os $80 mesmo nos Estados Unidos, tá, gente? Sobre o pack de melhoria, tá? Vão ser mesmo os $10, como a gente estipulava, por causa do preço ali das Nintendo Switch 2 Edition. O Breath of the Kingdom, tá? Pelo menos ali vão ser 10. Eu acredito que o do Kirby, do Mario Party, como eles têm conteúdo adicional, vão ser R$19,99, tá? A gente não tem essa info por hora, mas do Tears do Breath já sabemos que é R$9,99. Acredito que do Metroid Prime 4 Beyond e do Pokémon Legends A também seja o R$9,99. Lembrando que o PTBR vai estar acessível no Day 1 do Switch 2, no lançamento, 5 de junho, mas também pra galera do Switch 1. Só o PTBR pro Switch 1, tá? O pack de melhoria é só no Switch 2. E quem tiver assinatura do Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack, você consegue gratuitamente pegar esses packs de melhoria, tá? E galera, para finalizar esse vídeo, olha só isso aqui que polêmico, babado, tá? O site da Nintendo da Europa, pela loja My Nintendo, mostra que não vai ser possível, por enquanto, agora fazer a pré-aquisição de consoles, jogos e acessórios do Nintendo Switch 2, tá? Eles estão indisponíveis, a Nintendo cortou esses preços e não sabemos por quanto tempo, até agora que eu tô gravando esse vídeo, quando eu estiver assistindo, inclusive, pode ter voltado. Isso aqui abre várias coisas, né? Será que eles vão mudar o preço da Europa? O que vai acontecer? Vão adiar, porque várias pessoas já conseguiram fazer a pré-compra, principalmente aqui em Portugal. As lojas estão ofertando. Acho que o Mundial, a pré-venda vai começar amanhã no dia 8. Amanhã vai estar uma loucura isso tudo. Estados Unidos ainda segue sem a data da pré-compra. A data de lançamento continua no dia 5 de junho. Inclusive no Brasil eles pretendem trazer pelo menos no dia 5, no máximo ali no finalzinho da semana e tal. Então, assim, gente, não sei o que vai acontecer. O que acontecer vai estar lá nas redes sociais, @sounintendista, e aqui no Twitter, @ThalesOliver, tô sempre trazendo pra vocês. Beleza, galera? Me digam o que vocês acham sobre isso aqui. Vai mudar o preço do Brasil? Vai mudar o preço dos Estados Unidos, da Europa? Como é que vai ser isso? A gente discute abaixo nos comentários, beleza? Então a gente vai ficando por aqui. E se inscreva no canal, deixe seu like e a gente se vê numa próxima, meus amiguinhos. Tchau, tchau.